Bom dia, professora. Bom dia, turma. O nosso grupo ficou com manifestações orais das doenças autoimunes. Essas manifestações podem ser consideradas como os primeiros sinais e sintomas das diversas patologias autoimunes, como artrite reumatoide, o pemphigo vulgar e entre outros que estaremos apresentando ao longo do tempo. Podemos classificar as lesões orais associadas às doenças autoimunes, reumáticas, ulcerosas e também as bolhosas. Pemphigo vulgar é uma das doenças dermatológicas autoimunes de condições patológicas decorrente da ativação do sistema imunológico contra elementos teciduais, particularmente da pele ou superfícies da mucosa. Dentre as dermatoses mais estudadas, podemos enfatizar o pemphigo, que é uma patologia imunologicamente mediada e caracterizada pela formação de bolhas intraepiteliais na pele e mucosa. Nas classificações, o pemphigo vulgar é o tipo de pemphigo mais comum. Podem ocorrer normalmente na camada suprabasal da epiderme, mais erosões na mucosa. Possui características de bolhas frágeis, que expõem ulcerações, mas prognóstico grave se não detectado. No pemphigo eritematoso, considerada a forma frusta do pemphigo folício, possuem bolhas, mais eritemas, mais lenta sintomatologia, além de ser de origem benigna. O pemphigo folício, associado à desnutrição, é mais comum nas Américas. As lesões cutâneas descamantes e crosta. Vale ressaltar que no pemphigo folício as bolhas e crostas não aparecem nas mucosas, somente na pele. No pemphigo vegetante é uma variante do pemphigo vulgar. Massas verrucoides vegetantes, mais tecido de granulação. Nos fatores de riscos, pode estar associado tanto na parte endógenas como na parte exógenas. Na parte endógenas, há alterações imunológicas. Já nos fatores exógenos, pode estar associada a drogas, infecções, neoplasias, seja ela do tipo benigna ou maligna, agentes físicos e grupos raciais, que são judeus e descendentes da região mediterrânea. Nas características clínicas, destacamos a prevalência de pemphigo vulgar em idade adulta, gênero feminino. Embora não foi possível observada nenhuma predileção por gênero, alguns estudos mostram a prevalência no gênero feminino na fase adulta. Destacamos também as lesões orais, como bolhas, vesículas, ulcerações e formatos irregulares. Os sítios orais está entre palato, vento de língua, doce de língua e lábio. Nas manifestações, geralmente os pacientes apresentam irritabilidade na mucosa oral. Nas imagens, podemos visualizar as lesões em diferentes localizações e de formas irregulares da região de mucosa oral, tanto na região de palato como doce de língua, ventre de língua e em região de lábio. Dessa maneira, um dos exames que auxiliam no diagnóstico de pemphigo vulgar é o exame microscópio de amostra da pele, ou seja, a biópsia. O tratamento geralmente envolve corticosteroides ou medicamentos que enfraqueçam o sistema imunológico. Nas características histopatológicas, através da imagem, podemos observar a fenda intraepitelial, acantólise,
fileira de pedras tumulares, células arredondadas, que são as células de Tizanque, e o tecido conjuntivo pode apresentar um infiltrado inflamatório tanto leve a moderado. Como dito anteriormente, reforçando o diagnóstico e tratamento, o diagnóstico é baseado em características clínicas e histopatológicas. O tratamento, a forma de tratamento indicada é a corticoterapia sistêmica com controle clínico laboratorial para evitar a exacerbação da doença. Olá, meu nome é Jamile. Eu vou falar um pouco sobre artrite reumatoide, focada mais na ATM. Artrite reumatoide é uma doença autoimune. Isso quer dizer, de razão ainda desconhecida. Tratando da doença periodontal e gengival, o paciente com artrite reumatoide e doença gengival, 18% deles têm ou tiveram doença periodontal grave e 35% tiveram a doença periodontal moderada. Pessoas com artrite reumatoide têm 8 vezes mais chances de ter doenças gengivais do que pessoas sem artrite reumatoide. A artrite reumatoide na região de ATM, clinicamente ela manifesta-se através de uma poliartrite crônica, bilateral e simétrica das pequenas articulações. Vemos que algumas doenças periodontais é um gatilho para artrite reumatoide. E as características clínicas dela, né? Foram descobertas clinicamente, condição que na ATM inclui ruídos articulares, algia bilateral, rigidez matinal nas articulações e movimentos muito limitados. Era essenciais evidenciar a sinovite em pelo menos uma articulação e inexistência de uma etiologia específica. Aos restantes, forma e extensão do atingimento articular. Isso tudo tem que ser observado, analisado, né, para que tenha esse diagnóstico de ATM voltado para artrite reumatoide. Aspectos radiográficos são sempre acompanhados por alterações estruturais, anormalidade do côndilo, incluindo erosão, geralmente unilateral e com variação interindividual, né? Com, às vezes, efusão nas articulações, estreitamento do espaço articular e deslocamento também do disco. Esses aspectos radiográficos são com tomografias e ressonância magnética, que vai evidenciar e deixar óbvio a patologia. O tratamento envolve medicações, né? Seja ela por via oral, seja ela por via endovenosa, lembrando que via endovenosa só se faz em unidade hospitalar. Aplicações de medicações nas juntas inflamadas, né? Nessas articulações. Também seguindo com fisioterapia e se não há um quadro, uma evolução de melhora, o último tratamento a ser pensado é eventualmente cirúrgico. Bom dia para a Alessandra, tudo bem? A gente vai falar um pouco aqui sobre a síndrome de Sjögren, que é também conhecida como exocrinopatia autoimune. É uma síndrome seca, é uma doença inflamatória crônica de progressão lenta, mas porém contínua, né? Mas caracterizada assim pela infiltração dos linfócitos. E o que são esses linfócitos? Linfócitos assim são tipos de glóbulos brancos, né? Nas glândulas exócrinas, aquelas que secretam, no caso, fluidos para fora do corpo ou para dentro de uma cavidade do organismo. Isso aí é o que é, né? Aí isso é para a gente entender um pouquinho sobre a síndrome.
Essa síndrome, ela é classificada como primária ou então secundária. Só que assim, essa classificação, ela se baseia na presença ou não de outras patologias. Por exemplo, a primária, ela não ocorre, tipo, em associação com outras doenças autoimunes. Já a secundária, ocorre em associação com outras doenças, por exemplo, frequentes que a gente já está acostumado mesmo a ver no nosso cotidiano, como, por exemplo, a artrite, que é a reumatoide, o lúpus, né? E assim vai. E de acordo com um artigo que eu li, né, a respeito dessa síndrome, o principal sintoma oral mesmo é a xerostomia, que é o quê? Que é onde o nível do fluxo salivar dos pacientes que têm a síndrome é significativamente mais baixo. Dentre outras coisas, né? Por exemplo, que se encontram a língua, por exemplo, fissurada, atrofia na papila, no caso, mucosa oral que fica muito sensível, a quelite angular, e aí, em alguns pacientes, uma tumefação difusa e firme das glândulas salivares que aumentam durante a doença, né? Vai aumentando, vai secretando mais. Então, assim, não há até o momento uma cura para essa doença. Até então, principalmente segundo Silva, do artigo, Silva Diego, ele diz o seguinte, que o tratamento tem por objetivo somente o alívio dos sinais e sintomas, mas assim, a cura de fato ainda não. Então, dando continuidade aqui à síndrome de Sjögren, vamos falar um pouquinho aqui sobre os fatores de risco dessa síndrome. O que acontece? Ela acomete preferencialmente mesmo as mulheres. A cada, por exemplo, 10 pacientes com essa doença, 9 são do sexo feminino. Isso é constatado em artigos, né? E em pesquisas que eu pesquisei aqui sobre a doença. Como é a síndrome, né, rara, a doença é mais comum em pessoas acima de 40 anos. Mas, assim, pode ocorrer em qualquer idade, pode ter essa exceção. Então, assim, ter, por exemplo, a artrite reumatólica, o que acontece? É o fator de risco, é um dos fatores de risco para desenvolver essa síndrome. Assim como ter a síndrome de Sjögren, também é um fator de risco para ter a artrite reumatoide, entendeu? Então, assim, um comete o outro, certo? Pronto. Já conhecendo um pouco da síndrome de Sjögren, vamos falar um pouco aqui sobre as características clínicas. O que é que a gente detecta, assim, como característica clínica? São, no caso, xeroftalmia, que é o quê? Xero, que no caso vem de seco, ftalmia, olhos, no caso, olhos secos. E a xerostomia, como eu já havia falado aqui, é boca seca, que são acompanhadas de algumas manifestações articulares. Bem, no primeiro caso, que no caso são os olhos secos, né? A falta ou a baixa produção de lágrimas, né? Nas vias lacrimais, ela produz a sensação de secura nos olhos, como o próprio nome diz, né? Que vem acompanhada de inflamação, a vermelhidão nos olhos, ardor e muita coceira. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre as características histológicas da síndrome de Sjögren. Além por exemplo, existem características histopatológicas que podem ser encontradas nos cortes histológicos das glândulas salivares menores dos pacientes com a síndrome, né? Como ectasia e proliferação ductal, substituição dos ácneos por fibrose, edema, proliferação vascular e também progressiva substituição do parênquima por tecido adiposo. Bem, células como os estiócitos, mastócitos, monócitos, todas essas que a gente já conhece, né, também pode estar presente nas glândulas de alguns pacientes, sendo rara a presença de células natural. Por exemplo, o porquê?
Porque a doença autoimune, a própria doença a autoimune, é justamente a célula, elas vão destruir as células do próprio corpo, né? Elas vão ter elas não vão ter já uma, um antígeno, no caso, para combater, mesmo porque por isso que ela é autoimune, né? Então, a histologia dela é mais ou menos isso aí. Bem, para concluir, agora a gente vai falar um pouco sobre o diagnóstico, né? E o tratamento da síndrome de Sjögren. O diagnóstico da síndrome pode ser difícil e demorado, assim como a maioria dos diagnósticos de síndrome, mesmo porque a gente não entende ainda a questão do sistema autoimune, né? Nem os próprios médicos, cientistas entendem por completo. Por quê? Os sintomas variam de pessoa para pessoa e podem ser confundidos com outras doenças, né? O reumatologista, por exemplo, é o médico mais indicado para conduzir a investigação diagnóstica, porque não existe um único exame que consiga definir uma certeza diagnóstica, sabe? Então, assim, procure o reumatologista, que ele é o médico mais indicado. Ele será feito, por exemplo, através da avaliação de sinais e sintomas e exames laboratoriais, que o seu médico, no caso, a especialidade reumatologista, que vai passar, certo? Porque, de fato, assim, não existe a cura para a doença, a síndrome de Sjögren, mas o diagnóstico e o tratamento precoce, tipo antes, né, antecipado, podem melhorar os sintomas e prevenir as várias outras complicações da doença, né? O tipo de tratamento vai depender dos sintomas e da gravidade também. Mas assim, o tratamento da síndrome de Sjögren é um tratamento, sim, simples, né? Pode muitas vezes ser feito em casa mesmo, porque por meio da ingestão, por exemplo, ingestão diária, né, e abundante, em bastante quantidade mesmo de água, e do uso de medicamentos vendidos sem necessidade de prescrição médica, certo? Então você não precisa ter uma prescrição médica para você tratar essa síndrome. É um medicamento básico mesmo, que é a água, né? O solvente universal. No entanto, assim, alguns casos podem exigir alguns remédios prescritos ou até mesmo em alguns casos pode ter cirurgia, certo? Mas é isso aí. O tratamento nada de abrangente não. Bem, falando sobre lúpus eritematoso sistêmico, conhecido popularmente como lúpus, é uma doença autoimune, é uma doença heterogênea, multissistêmica, né? Ela pode atacar vários órgãos do corpo. Ela é caracterizada justamente pela produção de anticorpos, ou seja, de autoanticorpos contra vários constituintes celulares. Ela pode evoluir aí com algumas manifestações clínicas polifórmicas e a evolução ela costuma ser crônica, né? E com períodos de exacerbação e remissão. Bem, quando a gente fala de fator de risco do lúpus, né, a gente sabe que não se sabe ao certo o que é que causa o lúpus, mas tendo em vista que o sistema imunológico, ele ataca o próprio corpo, né, então é um comportamento anormal do organismo. No entanto, hoje, estudos, né, a literatura traz isso, que o lúpus, ele pode ser uma combinação de alguns fatores. Então, esses fatores podem ser hormonais, genéticos, infecciosos e ambientais. Quando a gente fala de ambientais, a gente vê de acordo, por exemplo, à luz solar. Então, o que seria essa exposição à luz do sol de forma inadequada, em horários inapropriados, pode sim iniciar ou agravar uma inflamação pré-existente e desenvolver um lúpus. Quando falamos de infecciosos, a gente pode ver que tem algumas infecções que podem iniciar o lúpus ou pode causar uma recaída da doença em algumas pessoas, o que vai gerar ali um quadro leve ou grave conforme cada situação.
Ao se tratar da etiologia, estima-se que de 15 a 17% do caso de lúpus ocorre até os 16 anos, né? E vai ter um pico ali de incidência na amplitude de 20 a 40 anos de idade. Além disso, hoje a literatura traz que 10 é muito mais frequente em mulheres. Características clínicas. Pacientes que apresentam o lúpus eritematoso sistêmico, eles são afetados por uma variedade de perturbações orofaciais. Então, essas perturbações, elas vão incluir lesões orais, ulcerações inespecíficas, né? E essas vão envolver justamente as glândulas salivares e problemas nas articulações temporomandibular. O diagnóstico, nós temos o exame intraoral, que são todos esses pacientes com lúpus, eles devem ser submetidos à avaliação estomatológica, né, compreendida por exames dentários, periodontais e de mucosa bucal. Além disso, nós temos também a avaliação do índice de CPOD e o IPC. Esse índice de CPOD significa o índice de dentes cariados, perdidos e obturados, e o de IPC é o índice periodontal comunitário. E nós temos também os exames sorológicos, onde esse exame é pelo método de imunofluorescência indireta, que é o FAM-REP2, e o ensaio imunossorvente ligado à enzima, que é o teste ELISA, né, de automação. No slide 2, né, de diagnóstico, é visto duas figuras. A primeira figura, a gente traz ali uma lesão eritematosa muito extensa, né, com uma área de úlcera rasa na região paramediana direita, e uma placa branca na região central do lábio inferior, além de uma fissura bilateral em comissura labial. Na figura 2, a gente mostra aqui, né, um esfregaço de borda lateral desta língua, exibindo ali placas de células queratinizadas com rifas de cândida, né, que é justamente essas setinhas pretas. Além disso, ele traz ali umas células com núcleo incolar, que é a setinha branca, e queratinócitos com inclusão nuclear. Microscopicamente, né, esses pacientes, ele traz ali uma lesão bucal, né, para uma ortoceratose, uma atrofia epitelial, uma degeneração da membrana basal, infiltrado mononuclear liquinoide e uma vasculite profunda. Os aspectos radiográficos. Os pacientes com lúpus, ele pode apresentar-se associado a distúrbios articulares, né, secundários, podendo inclusive afetar as articulações temporomandibulares. Embora essa associação ela seja rara, existem estudos que comprovam, né, que tem como objetivo relatar casos dessa disfunção. Em tratamento, é importante ter uma boa anamnese, colher uma boa anamnese desse paciente. Além disso, a gente tem tratamento periodontal não cirúrgico. Quando for necessário, também efetuar exodontias de dentes inaprofitáveis, tratamentos endodônticos e restauração dentária para remoção de qualquer foco infeccioso. Esse tratamento ele vai prevenir as infecções oportunistas, né? É importante, primeiro, orientar a escovação para uma duração de 10 minutos, alcançar os 5 faces dentárias e se as gengivas sangrarem, devem ser mais escovadas. É importante também informar o médico de problemas dentários e os objetivos de tratamento para eventuais mudanças na dosagem de esteroides em casos cirúrgicos. É importante também saber informações relativas ao passado, né? Como eu disse, a anamnese do presente histórico médico, bem como medicações, dosagens e efeitos colaterais. Além disso, é importante marcar consultas regulares de 3 a 6 meses para manutenção da higiene oral mantida pelo paciente entre as consultas.